Eu abri a caixinha lá nos meus stories do Instagram, inclusive, se você ainda não segue, vai lá e segue, porque eu sempre abro essa caixinha exatamente para saber quais são os temas que você quer que eu traga para o café. A gente sempre troca uma ideia lá, então se você não segue, segue lá. E a pergunta que veio foi a seguinte: vejo muita discussão sobre casais, mas não vejo em relação à família de um modo geral. Primeiro, por que a gente ouve mais e é realmente discutido mais isso? Porque geralmente a demanda, a busca, ela é mais relacionada realmente a casais. Então as perguntas que chegam, elas são mais direcionadas a relacionamento a dois. Mas respondendo essa pergunta de um modo geral, não apenas relacionado a casais, mas relacionamento familiar, o que a gente tem que pensar? Quero que você imagine que a gente tem muitas vezes uma ideia associada, inconsciente, como um comercial de margarina. E eu gosto muito de usar a seguinte analogia: se pensa nesse cenário como se fosse um quebra-cabeças no qual todas as peças se encaixam perfeitamente. Então, uma família, ela, para ser considerada perfeita, funcional, ela tem que, todas as peças, todos os personagens têm que se encaixar perfeitamente e cumprirem o seu papel. Só que o que eu quero propor para você pensar e refletir a respeito dessa visão, desse paradigma de relacionamento familiar, de não ver como um quebra-cabeça no qual todas as peças se encaixam perfeitamente, mas sim pensar como um Lego, que você precisa ter uma intencionalidade e você precisa ser criativo na construção desse ideal que você deseja. Porque muitas vezes, quando a gente tem essa ideia pré-concebida, anterior, ela é cheia de expectativas. E sempre elas vão ser, na maioria das vezes, frustradas. Então, relacionado a essa ideia, quando a gente pensa em família, quando a gente pensa nesse relacionamento independente dos temperamentos, a gente tem que entender, sim, que cada um de nós temos as nossas personalidades, temos os nossos objetivos de vida, temos os nossos ideais, e cada um vai muitas vezes conflitar com o outro, com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir. Quando a gente pensa, muda essa exigência interna de querer que seja um padrão ideal, que seja perfeito, a gente começa a se trabalhar essa perspectiva. Então a gente consegue também se relacionar com todas as pessoas, todos os membros da nossa família, com as suas limitações, assim como nós temos as nossas limitações também, com as suas potencialidades, e a gente consegue conviver bem. Então, essa época do ano, geralmente estamos mais reunidos com as famílias, com pessoas que muitas vezes nós não convivemos no dia a dia. O que é importante dentro dessa compreensão dos temperamentos, a gente entender. Quem já acompanha há um certo tempo os conteúdos aqui do canal, já consegue perceber, inclusive se você já fez o seu teste de temperamento, para saber qual o seu temperamento principal. Se não fez ainda, o link está aqui na descrição do vídeo, você consegue fazer para saber qual que é o seu temperamento principal. Mas quem já acompanha já tem uma ideia, já consegue identificar pelas características quem tem determinado temperamento. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais impositiva, uma pessoa que fala muito, já consegue ver, o que fala demais é um sanguíneo. Dentro desse contexto, pensa num parente, por exemplo, colérico. Se você sabe já que o colérico ele é mais polêmico, evite assuntos que venham trazer à tona esse teor mais polêmico de discussão, de cada um querer defender o seu ponto de vista. Por exemplo, temas como a política. Não é um momento para ficar falando esse tipo de assunto no momento familiar, e se busca essa confraternização realmente, esse entendimento, essa harmonia, essa união, porque estão todos juntos, né? O objetivo é realmente aproveitar o momento da melhor maneira possível. Aquele parente ou aquela pessoa mais próxima que é sanguínea, o sanguíneo é aquele que tem uma energia, vibra numa energia bem alta, então é bem alegre, é bem falador. Como é que você consegue conviver, por exemplo, num ambiente desse, numa situação dessa? Também buscando aumentar a sua tolerância. Então, por exemplo, se você é um pouco para pavio curto, começa a ser mais tolerante, aproveita essa energia do sanguíneo, essa alegria, sabe? Para também descontrair. Muitas vezes a pessoa que não tem esse temperamento, ela tem uma tendência a ficar criticando, a ficar observando a postura do outro. E o momento para entrar em sintonia, para conseguir entrar nessa sinergia, é conseguir entender
e aproveitar esse momento. Então não é o momento de criticar, de ficar observando, é o momento de harmonizar. Então aproveita a energia do sanguíneo também para ser feliz. Um parente ou alguém que seja mais melancólico. Como é que você pode se relacionar nesse contexto de final de ano? Ouça, pergunte, realmente se interesse para ver o que a pessoa está fazendo, o que ela tem feito de diferente, como é que ela está, e tire um momento para ouvir. Aquela escuta ativa, aquela escuta que realmente presta atenção, empática, que não tem necessidade também de contar como é que tá. Não, aproveite esse momento se você quer entrar nessa sintonia para ouvir mais a pessoa. E o fleumático, que é aquele que geralmente é tranquilo em todos os eventos, não exija dele que ele esteja ali interagindo o tempo todo. Aproveite e veja essa tranquilidade do fleumático, de ficar mais na dele e aprender também um pouco com isso, de conseguir conviver sem a exigência. O principal de tudo nesse contexto é a gente entender que cada pessoa, assim como nós, temos as nossas peculiaridades, temos a nossa forma de agir, temos o nosso temperamento que tem características, muitas vezes que são super positivas para alguns, para outros nem tanto. Então, nesses momentos, a gente tem que procurar realmente conviver mais. Então, ouvir mais o outro e não ter uma expectativa tão crítica, não aumentar tanto essa expectativa de exigência em relação ao outro, mas de aproveitar o momento, independente da situação, se é final do ano, ou se é início do ano, ou se é aniversário, ou se é na convivência do dia a dia. O importante é a gente procurar fazer a nossa parte nessa construção. Lembrando que a vida, a família, não é um quebra-cabeças perfeito, na qual todas as peças vão se encaixar. Mas um Lego, e quando a gente pensa assim, a gente tem esse poder criativo de fazer a diferença e de construir realmente, ativamente, criativamente o que nós queremos. E esse conteúdo sobre temperamentos, que tem muito conteúdo aqui no canal, você consegue aplicar para qualquer relacionamento afetivo, familiar, profissional. Tem muito conteúdo aqui para você maratonar. E se você ainda não sabe qual é o seu temperamento principal, aqui na descrição desse vídeo tem um link com um teste para você saber qual que é o seu temperamento principal. Também lembra de compartilhar com aquele amigo especial para também você saber qual que é o temperamento dele e melhorar ainda mais a convivência e construir esse Lego para todos os relacionamentos. E aproveitando esse período, vamos realmente confraternizar, ter o foco em agregar, em construir, fortalecer ainda mais as nossas relações, os nossos relacionamentos. Um beijo, boas festas, um ótimo Natal para vocês e nos vemos no próximo café.